Hoje a gente está entrevistando aqui o atual técnico de Santo André, José Oliveira. Vou começar perguntando que o Santo André vai iniciar a Copa Paulista, né, daqui 2, 3 semanas. E como é que está o planejamento da equipe nesse momento? Boa tarde, prazer imenso falar com vocês. A gente está iniciando a quarta semana, né, de pré-temporada. Já iniciamos com o jogo treino hoje. A gente tem feito o máximo de jogos treino possíveis. A gente entende que é necessário, que precisa nesse momento, né? E a gente tem muitos jogadores aí que vinham de 2, 3 meses aí inativo, né? Depois que acabaram os estaduais. A perspectiva é a melhor possível, né? Montar um time competitivo, um time, né, bem novo, dentro daquilo que nós temos condições de arcar com as responsabilidades em dias, né? Então é um time bem novo, é um time bem uma média de idade bem baixa, 22 anos, assim me fala menor, 23 anos, então é um time que, como eu falei, é um time que vai brigar, um time que vai lutar, a perspectiva nossa é a melhor possível. Se você perguntar para todas as equipes que vão jogar o Copa Paulista, todos eles querem chegar, né? A gente não vai ser diferente no discurso. Agora, é trabalho, é o que eu falo para os meninos, são trabalhos, é entrega, é luta, né? É briga diária, e com certeza, e respeitar muito a camisa do Santo André, né? A camisa do Santo André é muito pesada. O torcedor do Santo André é um torcedor apaixonado, a gente sabe a história do Santo André, eu como jogador, vim várias vezes aqui jogar contra o Santo André, depois como treinador também. Então acho que é isso, esse é o mínimo que nós temos que ter, essa responsabilidade, de vestir a camisa, né, se entregar, lutar, brigar, um time bem posicionado, um time que sabe o que quer com a bola, sem a bola, e um time que vai lutar os 90 minutos. Essa é a nossa perspectiva. Você falou da história do Santo André. Você acha que hoje ainda é um fator determinante para os jogadores virem jogar no Santo André? Assim, a tradição e a história do clube, ao optar por Santo André, eles sabem que eles vão jogar em um clube maior que às vezes outros aleatórios da Copa Paulista. Não tenha dúvida, eu acho que, com todo respeito aos nossos adversários, né? Eu acho que, se não me falha a memória, nenhum dos outros times tem a história que o Santo André tem, né? Principalmente cenário nacional, lógico, cenário estadual também, mas cenário nacional, né? Santo André, campeão da Copa do Brasil, é uma camisa imensa, né? Um torcedor imenso. Então isso facilita nós trazermos o jogador. Por mais que nós sabemos da nossa limitação financeira, né? Do nosso orçamento enxuto, isso facilita um pouco você trazer o jogador porque ele quer jogar nesse gigante, ele quer vestir essa camisa, que é a camisa de um gigante do futebol brasileiro. Você falou da média de idade também, né? Dos mais que são novos. Você, no seu perfil de gestor de elenco, você prefere mais molecada, mais veterano ou um mistão de tudo, assim? Eu opto muito pelo jogador novo. Eu acho que o jogador novo, ele tem duas coisas, ele te entrega duas coisas que o jogador mais rodado um pouco não consegue te entregar. A primeira é a parte física que ele vai te entregar. É. Isso é fato, né? Você condiciona um jogador de 22 anos muito mais fácil do que um jogador de 35, né? E segundo, que esse jogador vem com o tanque cheio, porque ele quer vencer. Então ele chega uma oportunidade dessa como uma oportunidade da vida, né? De uma camisa grande, de um gigante, né? De um clube aí marcado no cenário nacional, então isso é um combustível para o atleta novo. Então eu prefiro esse perfil, claro, e, né, sempre um jogador rodado, se tiver dentro das características daquilo que nós precisamos, dentro do que nós podemos pagar, é interessante, mas teoricamente, eu prefiro o jogador mais novo. Na Copa Paulista, a gente sabe que todo jogo é muito importante, né? Mas o Santo André caiu no grupo de São Caetano. Como que você faz para preparar o elenco para um clássico nesse nível, que é o maior clássico da região da ABC, assim? Como você faz para eles entenderem? Muitos chegaram agora no Santo André, eles não têm a noção do clássico. Como que faz para eles entenderem o que é esse jogo, que é um jogo à parte? A gente até, peço desculpas, não citei o São Caetano, né, que também é um time tradicional e é, como você falou, o maior clássico do ABC, né? É o jogador entender, né, que é um clássico é diferente. O clássico é diferente, ainda mais quando se envolve as duas maiores equipes do ABC, né? Com todo respeito ao São Caetano, mas a primeira é o Ramalhão, a segunda é o São Caetano. Mas é um clássico, né? Então você tem que ter o respeito, o jogador tem que entender que é um jogo diferente, que é uma partida diferente, que é uma semana de trabalho diferente, né? Que é uma antivéspera de jogo diferente e um jogo diferente, né? Eu sempre falo que clássico existe para ser jogado, né? Então você tem que ter inteligência, tem que saber, tem que vender essa ideia para os jogadores e os jogadores ser recíprocos em comprar essa ideia, entender o que é um clássico, entender o que é representar a camisa do Santo André num clássico contra o outro time do ABC, né? E trazer isso para dentro de campo, trazer isso para as quatro linhas, né? E dar vida aqui dentro. E sair com a consciência tranquila, independente do resultado. Nós deixamos nossa alma lá dentro, nós buscamos o nosso prato de comida e nós respeitamos a camisa do Ramalhão e a camisa do adversário. E você comentou sobre o torcedor. Como você acha que os clubes do ABC, o Santo André, podem fidelizar mais o torcedor ao vir para o estádio e não perder eles muitas vezes por os grandes da capital, porque às vezes o jogo bate no mesmo horário? Como fazer que eles venham e se aproximem cada vez mais do time? Olha, eu já dirigi alguns times assim de massa, né? Não com a história do Santo André, obviamente. A história do Santo André é muito maior, mas alguns times também de massa, que levam torcedor, que levam a torcida, e aqui
O torcedor de Santo André é um torcedor apaixonado. Eu acho que é você vender essa ideia. Você tem um time aguerrido dentro de campo, você tem um time novo, você tem um time que o torcedor vai vir e vai embora satisfeito por aquilo que viu. Independente do resultado. Obviamente que você quer ganhar os jogos. Então, acho que esse é o grande caminho. É você ter jogadores novos, você fazer uma boa competição, você ter um time que vai lutar, que vai se entregar dentro de campo, que o torcedor da arquibancada ele vai se identificar com isso. E você ter calendário o ano todo. E você apostar nisso o ano todo. Você sempre tem um time jovem, um time guerreiro, um time aguerrido, né? Um time que vai lutar por a primeira bola, pela última bola. Isso vai trazer, isso vai contagiar o torcedor. E aí você traz o torcedor para jogar junto com você. Sobre o calendário, você é a favor que a CBF crie a Série E, a Série F, ou você acha que até a Série D tá bom e depois cada um com o campeonato estadual? Olha, eu não discuto nem o calendário nacional, né? Eu falo mais do nosso calendário aqui estadual. Eu acho que a Série A2 e a Série A3, tirando a Série A1, eu acho que tinha que ser campeonatos mais longos um pouco, né? Porque são poucos aí que jogam nacional que estão nessa divisão. Aí eu acho que a CBF que tinha que se adequar ao Campeonato Paulista, que é o maior campeonato do Brasil, o Campeonato Paulista, desculpa. Dos estaduais, o Campeonato Paulista é o maior de todos. Então não tem concorrência. Então, eu acho que nós somos muito refém da CBF. Então eu acho que Série A2, Série A3 e até a própria Série A4, agora recém-criada, eu acho que ela tinha que ter um calendário maior de jogos, né? Sim. E aí os que jogam uma Copa do Brasil, uma Série D, uma Série C, aí sim a CBF se encaixar nas datas disponíveis para que esses times possam jogar uma competição nacional. E você está indo para o seu terceiro time comandado aqui na região do ABC. Qual foi o diferencial do Santo André que te fez vir para cá? A camisa, né? Camisa, o torcedor, né? A história do Santo André, né? Santo André é um gigante, né? A gente tem que ser mesmo quando eu estava do outro lado, quando eu vinha jogar contra o Santo André, eu sempre pegava isso. O Santo André é gigante, a camisa do Santo André é gigante, o torcedor é gigante. Então, tudo isso pesa. Então, quando eu tive o convite, não pensei duas vezes. Eu falei, não, é lá que nós vamos escrever nossa história, é lá que nós vamos fazer um bom trabalho, é lá que nós vamos sempre respeitar o torcedor, sempre respeitar a diretoria, respeitar a imprensa, respeitar os atletas, né? Para que a gente possa, se Deus quiser, fazer um grande trabalho e por que não dar sequência aí de repente numa Série A2. Agora falando mais do José Oliveira carreira, assim, né? Você começou como preparador de goleiro. O que te fez ter o estalo para virar treinador? Na verdade, eu parei de jogar cedo, né? Cedo assim, né? Para um goleiro eu acho cedo. Eu parei com 34 anos, né? E eu já tinha essa mentalidade, né? Eu já pensava em ser treinador, mas eu queria cumprir todas as funções primeiro dentro de uma comissão técnica. Tanto que se você puxar meu currículo, você vai ver. Eu fui preparador de goleiro, fui auxiliar técnico, para depois ser treinador. Estou completando agora 11 anos de carreira como treinador. Então, desde a minha época de jogador, eu sempre quis ser treinador. E eu me preparei para isso, para ser treinador. E encaro essa oportunidade como uma oportunidade da minha vida. Vendo isso aí todos os dias com os jogadores, falo com a minha comissão técnica sobre a importância de nós se dedicarmos aqui de corpo e alma. Não que a gente não tenha se dedicado em outros clubes por onde passamos, né? Mas eu acho que aqui é uma camisa especial, aqui é uma camisa grande, aqui é uma camisa pesada, é um torcedor apaixonado, então esse vai ser o trabalho da nossa vida. Você falou que o Santo André é o trabalho da sua vida, e você passou teve duas passagens pelo sul do Mato Grosso, né? Por times do sul do Mato Grosso. Você acha que essas equipes podem futuramente atingir algum cenário de relevância no país? Porque é uma região ali, a região central, não tem muita expressão no futebol. Você acredita que com investimento, com um projeto, eles consigam alçar grandes voos? Olha, eu passei 3 vezes no Sul Mato Grossense, né? Passei 2 em um clube e outra em outro clube. Então eu conheço bem o futebol lá, tive um acesso recente lá também. Então, o que acontece? O estado do Sul Mato Grossense é o mais rico do nosso país, né? Mas o futebol é muito mal administrado lá. Não sei se vocês sabem aqui, mas até recente o presidente da Federação Sul Mato Grossense estava preso. Não sabia. Estava preso. Saiu agora recente. E agora está um interventor, né? Me parece, salvo engano, que deve ter uma eleição agora, acho que mês que vem, ou meio do ano, porque começa a Série A2 lá no segundo semestre. Então é um estado muito rico em dinheiro, mas muito pobre em futebol. A dificuldade deles é muito grande. Eu torço para que isso aconteça, mas não acredito que isso vai acontecer. Porque lá o futebol, quem gosta do futebol lá, infelizmente, eles vão ver futebol do outro Mato Grosso, eles vão ver futebol de São Paulo e se focam um pouco lá, que é um estado muito rico, né? O estado da soja, O agro, né? o agro, é muito. É um estado muito rico. Por exemplo, na cidade onde eu estava, Rio Brilhante, o principal patrocinador lá tinha um time em Portugal. Nossa. E não tem um time no Brasil. Agora ele tem o Brusque. Ele adquiriu o Brusque. Quer dizer, mas por que não lá? Porque ele já entende isso que eu estou te falando. A pergunta que você me fez. Eu torço para que isso aconteça. Mas eu tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer um dia. E você acredita que o futuro do futebol é o modelo de SAF
Ou ainda existem clubes associativos que vão conseguir se manter e brigar de igual para igual com a SAFs? Olha, eu sou meio sonhador com relação a isso. Não é que eu seja contra a SAF, veja bem, não sou contra a SAF. Mas eu acredito na revelação de jogadores, eu acredito no feito em casa. Por exemplo, hoje nós temos, no nosso elenco aqui, nós temos um jogador de 16 anos, que está no grupo da Copa Paulista. E se um menino desse aí faz um bom campeonato e de repente desperta interesse de um clube grande e é vendido? Então eu acredito nisso no clube. E o trabalho que o Santo André faz aqui com toda a dificuldade, eu vejo o Reinaldo, vejo o Hermes da base, é um trabalho bom. É um trabalho bom, que não perde para nenhum desses outros times aí não. Talvez perca para os grandes, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, mas para os times que jogam, a divisão que ele joga, ele não perde para nenhum. Então eu acredito nisso. Não que eu seja contra a SAF, mas eu ainda sou um cara sonhador, um cara antigo, que acredita na formação e na venda do atleta. E o Santo André foi muito bem essa copinha, né? E subiu alguns jogadores. Como que você faz para o jogador jovem, assim, muito jovem, não deslumbrar na carreira? Ah, me tornei profissional, vou começar a sair, começar a curtir mais a vida. Como que você faz para segurar o jogador e falar, não, ó, você tem um futuro brilhante. Acredita no trabalho e não deslumbra que você vai ir longe. Olha, isso, a gente faz esse trabalho dentro de campo, mas é muito importante a raiz familiar, né, para o atleta. Eu prego muito isso aí. Eu acho que o atleta que tem raiz familiar não quer dizer que ele tem uma condição financeira boa, uma condição financeira baixa. Não, não. A raiz familiar vem independente da condição financeira. Então a gente trabalha isso aí dia a dia no atleta para que ele não se deslumbre, mas a família é muito importante, né? A família faz esse complemento. É 30% nós, 70% a família, né? Porque o atleta precisa desse carinho familiar, precisa dessa atenção familiar, precisa dessa raiz familiar. E nós fazemos a nossa parte aqui dentro de campo, que é conversando, que é explicando, nós já vivemos isso, já vimos isso já aconteceu do meu lado, isso já aconteceu comigo, então a gente tenta passar isso aí para o atleta no dia a dia também. Então, aqui ó, como muitos técnicos, assim, vira e mexe, pulam de clube em clube, de A1, A2, A3, e qual é a maior dificuldade, você acha, dos técnicos em geral se manterem em clubes de divisão tão inferiores, assim? É difícil, né? A mentalidade do nosso futebol brasileiro, ela não especifica uma divisão, né? É assim na Série A do brasileiro, é assim na Série B, é assim na Série C, é assim na Série D, é assim na Série A1 do Paulista, na Série A2 do Paulista, na Série A3 do Paulista. Resultado. Se o resultado não vem, alguém tem que pagar por isso. E infelizmente quem paga é sempre o treinador. Não tem como. Isso é uma palavra-chave. Isso não distingue essa divisão daquela, é igual. É o futebol brasileiro. Se a bola bater na trave e entrar, o treinador é bom. Se a bola bater na trave e sair, o treinador é ruim. E por último, você pensa em algum momento da sua carreira trabalhar em seleções, não só a brasileira, qualquer tipo de seleção, ou você se vê mais em clube no dia a dia com os atletas? Olha, talvez vocês não saibam disso, mas eu tô realizando um sonho hoje ser treinador de Santo André, né? Todas as vezes que, como eu te falei, de vir jogar como jogador, depois como treinador, como auxiliar técnico, como preparador de goleiro, eu sempre enxergava isso aqui como um gigante. Então isso aqui para mim hoje é um time grande. Aliás, sempre foi grande, né? É um time grande. Então, para mim, hoje, o meu sonho hoje é fazer um grande trabalho no Santo André, é chegar pelo menos aí entre os 4 da Copa Paulista, por que não sonhar com alguma coisa maior? Então, hoje, esse é meu grande sonho. Se eu conseguir isso, hoje eu me sinto realizado. Certinho, muito obrigado, hein? Beleza? Valeu. Estamos à disposição aí, tá?